Estava aqui pensativa e resolvi tirar um tempinho para falarmos sobre a morte, sobre a finitude das coisas. Estava pensativa porque muitas mães, a maioria das vezes a mãe, sempre chega e me pergunta: o que eu faço, como eu faço para falar sobre a morte para o meu filho? Ele perdeu o avô, ele perdeu um tio querido, mas eu não sei o que fazer. Eu devo falar sobre isso com meu filho? E aí fiquei me perguntando, por que nós temos tanto medo de falar sobre a morte, sobre a finitude das coisas, né? Devíamos naturalizar. E percebi que nós não conseguimos naturalizar justamente porque os adultos não naturalizam esse momento, não tratam a finitude e a morte como parte do ciclo vital. E aí, como eu explico para essa criança? A gente fica inventando histórias, criando metáforas e nunca falamos da morte. Mas tudo na nossa vida, né, ela tem fim. E aí você fala para o seu filho que tudo que tem vida morrerá um dia. E que até as coisas inanimadas, ela também tem um ciclo, né, de utilidade, de uso. Porque também aquela camiseta que você tanto ama, ela um dia vai se desgastar e não vai mais servir. Ou não vai mais te caber. Tem também aquele sorvete ou aquele doce que você come assim pelas beiradas, querendo curtir cada colherada dele, cada momento se deliciar daquele sabor, mas com medo do fim. Mas tudo acaba, né? Então, como conversar com essa criança? A dica que eu lhe dou: fale para essa criança sobre a morte. Não crie metáforas, diga a ela que tudo que tem vida um dia morrerá. Se você quiser usar um exemplo de uma plantinha, a plantinha ela nasce, ela cresce, ela vai envelhecer, ela vai morrer. E vai mostrando a essa criança que isso faz parte da vida. É o natural da vida, é o curso normal das coisas, é ter o fim. Acolha o sentimento dessa criança. Faça com que ela se sinta amada, acolhida. E não precisa evitar chorar na frente dela. E se eu chorar, não tem problema. Seu filho vai entender que você é humano e que naquele momento você também estava triste. Você também está triste porque perdeu alguém que você amava muito. Faz parte. Quem deve contar a notícia para essa criança? De preferência o adulto que é mais próximo a ela, né? O que nós precisamos é observar o comportamento, como ela está se comportando, como ela está se sentindo, ouvir, deixar ela falar sobre como ela se sente naquele momento, mas acolher a dor, chorar junto e fazer com que ela se sinta amada, segura. A gente também tem a mania de afastar as crianças dos rituais fúnebres. Porque é muito pequena, não vai entender. Uma criança a partir dos 9 anos de idade, ela já começa a entender o que de fato é a morte, né? Ela sabe que quem foi não vai mais voltar. Então, a partir dos 9 anos, ela começa a entender isso. Se eu crio uma metáfora antes disso, eu posso deixá-la confusa, eu posso fazer com que ela imagine que fantasia, ela cria fantasia. Agora, imagine eu falando em metáforas para uma criança autista, leve, né, sobre a morte, como aconteceu um caso onde uma mãe perguntou para mim como ia falar a perda do avô, e essa criança morava com esse avô. Então eu falei para ela, olha, fale, converse com ele sobre a morte e fale para ele que tudo que tem vida morrerá um dia. E ele vai começar a entender, porque imagine você falando em metáforas também para alguém que entende tudo num sentido literal. Acolhedor, abraço,
que a notícia seja dada por alguém muito próximo dessa criança. Observe os sintomas para ver se essa criança está bem, se precisa de alguma ajuda de especialista. Não é necessário afastar essa criança dos ritos fúnebres, até porque esses ritos, eles são passagens, eles são marcos que mostra para essa criança que vai, de uma forma até inconsciente, é um marco para essa passagem, para essa travessia, para esse momento, para ela entender que a partir de então não terá mais. É a forma dela também elaborar o luto, assim como nós. Apesar de que a criança ela sente diferença, ela sente de um modo diferente. Mas nós precisamos, acima de tudo, mostrar a essa criança que nós também somos humanos. E quando eu quero me parecer forte demais perto dessa criança, pode gerar o equívoco de que eu estou sempre forte, de que eu não sinto dor, de que eu não posso chorar. E vai vir outras dúvidas. Portanto, falemos da morte e da finitude das coisas. E tentamos naturalizar, mostrando para essa criança que faz parte da vida.